Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Adriana. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Juntas estaremos para mais uma reflexão do Grêmio Estudantil. Para essa reflexão, você vai precisar de caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta, borracha. Daremos algum tempinho para que vocês possam organizar os materiais. Se organizaram? Tudo pronto? Então vamos continuar. Nossa reflexão de hoje será sobre o Grêmio Estudantil, mas sobre a diretoria do Grêmio Estudantil e suas funções. Anote em seu caderno. Não esqueça de colocar a data. Diretoria do Grêmio Estudantil e suas funções.
Vocês sabem sobre isso? Você já ouviu sobre isso? Como que o Grêmio se compõe em suas diretorias? E cada uma tem funções? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Vamos sim, continuando aqui. O Grêmio Estudantil segue um estatuto próprio. Já ouvimos falar disso. Em sua escola tem este documento, que é o Estatuto do Grêmio Estudantil. Mas será que esse estatuto tem bem claro o que eu posso fazer? Quais são as ações que eu posso propor? Como que funciona o Grêmio Estudantil, professora Fernanda? Então, o Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes. Mas em qual documento existe a organização, a composição desse Grêmio Estudantil? No Estatuto do Grêmio Estudantil, documento que com certeza está lá na escola. Olhem aqui vocês. Neste documento, qual era mesmo o título da nossa conversa de hoje? Diretoria do Grêmio Estudantil e suas funções. Certo. Essa parte da composição do Grêmio consta neste documento, o Estatuto do Grêmio Estudantil. Em seu artigo 13, ele vai trazer como que essa diretoria está constituída. Então vamos conhecer um pouquinho quem são os representantes do Grêmio? Primeiro, o presidente. O que compete? Qual é a função do presidente dentro da diretoria do Grêmio Estudantil? Representar o Grêmio na escola, convocar e presidir reuniões ordinárias, que são aquelas reuniões agendadas, normalmente costuma ser uma vez por mês, e as reuniões extraordinárias, que sempre que houver uma necessidade, uma emergência, podem ser convocadas. Então é o presidente que convoca e preside essas reuniões. Cabe ao presidente também assinar, juntamente com o secretário, a correspondência oficial do Grêmio, representar o Grêmio Estudantil no Conselho de Escola, tá? Nessa instância colegiada em que a representatividade de todos os segmentos que compõem aquela escola se faz importante. Cumprir e fazer cumprir as normas presentes no estatuto. Essa é outra função, atribuição do presidente que é muito importante. Desempenhar as demais funções inerentes ao cargo e ainda indicar em comum acordo com os demais membros da diretoria os colaboradores para as atividades inerentes do Grêmio, priorizando os estudantes do Conselho de Representante de Turma. Certo. E o vice-presidente? O vice-presidente auxilia o presidente no exercício de suas funções e também pode substituí-lo nos casos de ausência eventual, enfim, em alguma situação que ocorra, que impeça esse presidente de presidir, né, de estar presente. Ele também, esse vice-presidente, pode vir a ocupar determinados cargos de vacância, né, cargos que estejam abertos dentro dessa diretoria. Ok, secretário. O que compete ao secretário? Publicar avisos, convocações das reuniões, divulgar os editais e expedir convites, lavrar atas. Sabem o que significa atas? A ata é um documento oficial, né, de registro. Então, a esse secretário cabe redigir, cabe escrever essas atas das reuniões de diretoria. Redigir e assinar
com o presidente toda a correspondência oficial do Grêmio Estudantil. Manter em dia os arquivos da entidade, muito importante isso também. Vamos agora para as diretorias. O diretor de esportes. O que compete a este membro? Coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente, incentivar a prática de esportes, organizando campeonatos internos. E agora, o diretor Relação Públicas, diretor social e relações públicas. O que compete a ele? A este cargo, coordenar o serviço de relações públicas do Grêmio Estudantil, organizar os colaboradores de sua diretoria, organizar eventos promovidos pelo Grêmio Estudantil, zelar pelo bom relacionamento do Grêmio Estudantil com os gremistas de outras escolas, da própria escola e com a comunidade. Responder pela comunicação da diretoria com a comunidade escolar, manter os membros do Grêmio Estudantil informado, lógico, sobre todos os fatos que acontecem de interesse dos estudantes, e editar o órgão oficial de imprensa do Grêmio Estudantil. E ao diretor de saúde? Ao diretor de saúde, o que cabe então? Ao diretor de saúde, cabe promover a realização de palestras, exposições e concursos sobre saúde, manter relações com entidades de saúde, a unidade de saúde mais próxima da nossa escola, incentivar hábitos de higiene e conservação do ambiente escolar. E temos ainda o diretor de cultura, que cabe a ele promover a realização de conferências, exposições, concursos, recitais, festivais de música e outras atividades de natureza cultural. Manter relações com as entidades culturais, a organização de grupos musicais e teatrais. Temos ainda o diretor de meio ambiente. Incentivar hábitos de conservação do ambiente escolar, promover a realização de palestras, exposições e concursos sobre o meio ambiente, manter relações com entidades de meio ambiente, incentivar hábitos de conservação no ambiente escolar, promover ações de proteção ao meio ambiente escolar. E temos ainda os suplentes, que foram eleitos também. O que cabe aos suplentes? Substituir temporariamente algum cargo em vacância, ocupar cargo em vacância conforme a deliberação do Grêmio, ou ainda um cargo em que o presidente o designe para substituir. E tudo isso está registrado no Estatuto do Grêmio Estudantil, documento que deve nortear as ações do Grêmio Estudantil. Bem como as ações dessa diretoria. Não é mesmo, professora Adriana? Seguindo mais um pouquinho, vocês observam ali na tela o parágrafo único, que também foi extraído deste documento, o que cabe à diretoria do Grêmio Estudantil. Então vamos olhar. Elaborar o plano de ação, submetendo-o ao Conselho de Representantes de Turma e o Conselho de Escola. O que é plano de ação, professora Fernanda? Vejam bem, o plano de ação, nele estão contidas as propostas, as ações, todo o planejamento que esse grupo de estudantes pretende desenvolver.
as ações que eles pretendem realizarem, tá certo? E este plano vai para o conselho de escola a ser aprovado, porque, lembrem-se bem, essa organização de estudantes, o Grêmio Estudantil, ela não atua dentro da unidade à mercê da equipe gestora, da condução desse diretor. Então, por isso, ele também é discutido em conselho de escola. Conselho de representantes de turma, outra organização importante que valida, que dialoga e que aprova justamente esse plano de ação. Outra questão, executar o plano aprovado. Ora, foi submetido ao olhar do conselho de escola, ao olhar do conselho de representantes de turma, então ele vai agora para a execução, ser efetivado. Seguindo mais um pouquinho, cabe então à diretoria divulgar na Assembleia Geral as normas que regem o Grêmio Estudantil. Tá certo, as normas que regem o Grêmio. Em que documento está? No estatuto, professora Fernanda. No estatuto do Grêmio Estudantil. Isso nos faz lembrar que nenhuma ação que eu vou propor é minha vontade somente. Eu fui o quê? Colher as necessidades e interesses dos estudantes da minha escola. Fiz a proposta, dialoguei, conversei, aí eu apresento. Isso mesmo. Apresento nessas assembleias, não é verdade? As atividades desenvolvidas pela diretoria. Então, cabe às assembleias divulgar tudo isso que está acontecendo, socializar todas essas questões. Outro detalhe aqui, mais um pouquinho ali no slide. Tomar medidas de emergência não previstas no estatuto, porque elas podem ocorrer, e submetê-las ao Conselho de Representantes de Turma. Então, quando houver necessidade por alguma questão relacionada à emergência, precisa ser submetido a essa discussão e as medidas precisam ser tomadas, as decisões precisam ser tomadas. O próximo, reunir-se ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e extraordinariamente, a critério do presidente ou de 2/3 da diretoria. Isso nós já havíamos comentado um pouquinho anteriormente, né? Que cabe ao diretor fazer a convocação dessas reuniões, e ordinárias porque elas acontecem uma vez por mês, é o ideal, e a extraordinária quando houver uma necessidade e tal, e quem convoca é esse presidente da diretoria. Então eu posso falar, professora Fernanda, que todo estudante que assume um cargo, uma função de diretor, tem a responsabilidade de promover através do diálogo com os seus pares ações que visem a melhoria do diálogo entre os estudantes e a equipe gestora, com a equipe de professores da escola, com os funcionários da escola? Perfeito. Uma das ações do Grêmio diz respeito a exatamente isso, ao diálogo que deve acontecer, todas as questões que devem ser realizadas ali, todas as ações pensadas, sempre contando com a parceria da equipe gestora, com a parceria dos professores, enfim, todos envolvidos para a garantia de um ambiente escolar melhor, saudável, qualificado, ressignificado, não é mesmo? Fica registrado, então, que todo pensar, que todo o planejamento que o Grêmio Estudantil vier a fazer ou propor deve estar balizado no Estatuto do Grêmio Estudantil. Isso mesmo. E para avançarmos mais um pouquinho,
Agora nós vamos assistir ao vídeo da chefe da seção da Gestão de Programas Institucionais do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Paraná, Mari Natsui Ogawa. Um grêmio estudantil, ele é composto por várias funções. Você tem lá o presidente, o vice-presidente, você tem secretário, tesoureiro, tem os diretores, né, as diretorias divididas por áreas, diretoria cultural, diretoria de esporte, de lazer. Mas isso não quer dizer que cada um fique na sua caixinha e faça só o que é da sua área. Por quê? Porque o Grêmio é uma instituição democrática de representação estudantil. Significa que as ações têm que ser pensadas coletivamente. Não se trata, só porque você tem um presidente, de que esse é quem manda, que esse que toma sozinho todas as decisões. Assim como também o fato de você ter, por exemplo, um diretor ou uma diretora de esportes, não quer dizer que essa pessoa que vai decidir tudo que tem sobre esporte. Ou então que, por exemplo, o diretor cultural é que vai decidir sozinho que evento cultural deverá ser feito. Essas decisões são tomadas por toda a equipe, por todo o grupo. Porque democracia é para todos, não é só para um. A democracia se constrói com diversos olhares, isso faz um trabalho melhor e mais representativo, engloba a todos. Inclusive, na hora de colocar em prática as ações, é importante ouvir também os seus eleitores. Isso é democracia. Logo, essa organização de funções dentro da chapa é por uma questão de organização e de encaminhamentos, mas a decisão é função de todos. Isso é democracia. Assistiram ao vídeo? Gostaram? Pararam para pensar que a Mari nos trouxe sobre a importância do Grêmio Estudantil enquanto uma instituição democrática que representa os estudantes? Olha só, professora Adriana, que interessante isso. E que traz várias funções e cada um tem a sua atribuição. E, ao mesmo tempo, todos coletivamente primam sempre pela qualidade nas ações para transformar aquele espaço educativo melhor. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma das diretorias? O que cada uma faz? Exatamente isso que nós vamos conversar. Olhem aqui conosco, por meio de exemplos. Olhem aqui conosco. Diretor de esportes. Lembrem-se que acabamos de falar um pouco o que cabe a cada uma dessas funções que compõem a diretoria e que estão registradas no documento próprio chamado Estatuto do Grêmio Estudantil. Então, olhem só. Nesse exemplo, vocês podem perceber duas imagens ali. Uma da Escola Municipal Albert Schweitzer e a outra da Escola Erasmo Piloto. O que será que eles estão fazendo, estão representando ali, professora Adriana? Atividade esportiva, que pelo jeito é na quadra coberta, e temos um espaço também de sala de aula, que são jogos de tabuleiro. Provavelmente xadrez ou dama. Isso mesmo. Lembram-se das funções desse diretor? Então, o que cabe a esse diretor de esportes? Coordenar, organizar eventos esportivos. Então, tem toda uma demanda por trás do planejamento até que saia exatamente essas ações. Então, sai do interesse, parte do interesse dos estudantes e se materializa em ações efetivas dentro da unidade escolar. Vamos para mais uma diretoria. Agora o diretor social e relações públicas. Vejamos ali nas fotografias. Parece um painel. Isso mesmo. Um mural. O que tem nesse painel? O que tem nesse mural? Informações sobre as ações que o Grêmio Estudantil quer realizar ou já estão realizando. Então, cabe a este diretor informar toda a ação que o Grêmio está fazendo. No caso aqui, temos as fotos da escola
Dorival Brito e Silva e Júlia Amaral de Lena. Isso mesmo. E tem um detalhe bem importante do diretor social e relações públicas. Ele é responsável justamente pela divulgação das questões que acontecem não só com a diretoria dele, que ele organiza tudo isso, mas com as outras diretorias. Então, ele é responsável por publicizar as ações do Grêmio. Cabe a ele responder sobre as informações do Grêmio da sua escola para outros órgãos. Cabe a ele informar para os seus pais, estudantes, para os pais, para a escola e para toda a comunidade o que o Grêmio está realizando naquele espaço escolar. São as notícias oficiais. Isso mesmo. Vamos conhecer mais uma das diretorias? Olhem essa. Diretor de Saúde. Diretor de Saúde, professora Adriana. É possível, dentro da escola, o Grêmio desenvolver ações que dizem respeito à saúde? Sim, toda e qualquer ação que o Grêmio diagnosticou como necessário trazer para a escola é possível, sim, através da parceria. Toda e qualquer ação do Grêmio, vimos lá no Estatuto, promover o bom relacionamento com outras entidades. Isso mesmo. Olhem ali no slide, a escola Graciliano Ramos desenvolveu ações muito significativas. O grupo, né? Esses estudantes, representantes do Grêmio, combinaram com a unidade de saúde e realizaram uma palestra sobre saúde bucal. Isso é muito interessante, significa muito, né? O cuidado com o corpo, o cuidado com os dentes, por exemplo, e aí vai. Então, essas parcerias com as entidades de saúde, as parcerias com as universidades, os acadêmicos da área de saúde também são importantes e podem contribuir. Existem movimentos que podem ser feitos com rodas de conversa, palestras. É esse diretor responsável por organizar todas essas ações e colocá-las em prática. Mas vamos lembrar de um detalhe aqui. Inclusive, a Mari falou no seu vídeo, vocês lembram? Vocês escutaram? Então, olha só, não é o diretor da saúde sozinho que vai organizar tudo isso. Lembram? O trabalho do Grêmio, ele é coletivo. Então, envolve também as outras diretorias para que as ações se efetivem. É ou não é verdade, professora Adriana? Agora vamos ver o que faz a Diretoria de Cultura. Diretoria de Cultura também promover ações que levem a cultura à escola ou ainda levem os estudantes aos espaços de cultura da cidade. Em Curitiba temos muitos espaços, temos muitos parceiros. Lembrem, cabe a ele ter um bom relacionamento com essas instituições, levar a cultura para a escola, cinema, teatro, apresentações de dança, recitais, rodas de literatura, como também podemos iniciar com ações de criar um grupo de teatro. É isso mesmo. Por que não? Criar um grupo de teatro na própria escola. Vamos escolher os participantes, vamos promover esta participação, vamos escolher uma peça para ensinar, ensaiar, primeiro apresentar na escola, depois, quem sabe, em outros lugares, como também podemos começar a pensar
em promover atividades no recreio, levar a música para o recreio. Partindo da música que eu gosto, vamos promover, conhecer outros estilos musicais, por que não? Que foi o que fez a Escola Albert Schweitzer, que levou a música para o recreio. Como fez a escola Erasmo Piloto, que levou o teatro para a escola. Isso mesmo. Veja, né? Vejam bem, quantas ações cada uma dessas diretorias pode estar organizando no interior das escolas. E todas elas com o objetivo de melhorar o espaço escolar, de melhorar o ambiente escolar. Isso que é interessante. Que isso, professora Fernanda, é o promover ações. Isso mesmo. Olhem a próxima. Olhem a diretoria de meio ambiente, né? Esse diretor, quantas ações ele pode promover? É ou não é verdade? Nós já vimos os diretores das diretorias anteriores, não é mesmo? Quantas e quantas ações. O que cabe a esse diretor? Não só a promoção de atividades que envolvam as relações com o meio ambiente, com o bem-estar e tudo mais, mas a realização de palestras, de exposições, de concursos sobre o meio ambiente. Mas, professora Adriana, o meio ambiente é o entorno da nossa escola? Também. É o interior da nossa escola? Também. Todo cuidado com o ambiente escolar é também o ambiente. Porque quando eu estou num ambiente bem organizado, com certeza eu aprendo melhor. Isso mesmo, organizado e para além das questões também de higiene que envolvem esses ambientes, não é mesmo? Então deem uma olhadinha lá. A Escola Papa João 23 organizou algumas ações dentro da escola, no pátio, no entorno da escola, visando o quê? O meio ambiente. O meio ambiente, a melhoria, a qualidade daquele espaço. E outro detalhe, né, estudantes? Para além, toda essa organização, para além das questões apenas de lixo, não é verdade? Também. Cuidar desse meio ambiente é muito mais do que apenas se preocupar com o lixo. Não é a verdade? responsabilidade da água, da alimentação, do que eu faço com os resíduos, claro, mas não tanto, somente isso. Eu tenho que me preocupar como eu posso reduzir os meus resíduos, como eu posso ajudar o planeta partindo da minha escola, da minha comunidade. Isso mesmo. Então, o papel desse diretor, ele é muito, muito importante dentro do Grêmio Estudantil. Então, cada um tem um cargo, cada um tem as suas funções, bem características. Mas lembrando o que a Mari falou, temos sim, cada um na sua caixinha, sim, mas o trabalho é coletivo, decisões coletivas. Isso mesmo, e nem sempre é fácil trabalhar coletivamente. Lembrem-se que a gente vai precisar abrir mão das ideias que acreditamos em alguns momentos para fazer valer a ideia do outro. Isso também envolve o trabalho coletivo e envolve toda a questão que está por trás do Grêmio. O princípio da democracia, do respeito, do diálogo, da participação. Vamos agora assistir ao vídeo do professor Flávio Augusto Dubina Esteves, da Escola Municipal Caí Cândido Portinari. A participação dos alunos nas diretorias do Grêmio, ela permite o desenvolvimento de várias habilidades nos alunos, como liderança, comunicação interpessoal, resolução de problemas, elaboração e execução de projetos e diversas outras habilidades que os alunos vão usar no dia a dia, tanto no mercado de trabalho como nas vidas pessoais deles,
depois que eles saírem da escola. No vídeo vimos que o professor Flávio traz justamente o que falávamos, a importância da participação dos estudantes compondo a diretoria do Grêmio Estudantil e que através dessa participação desenvolvem habilidades como a comunicação, empatia, organização. Isso mesmo, professora Adriana. E olha aqui, vamos para essa questão agora. De que forma as ações podem ser desenvolvidas pelos estudantes que representam as diretorias? Essas ações partem do interesse, do planejamento e da negociação com a equipe gestora da escola. Isso mesmo. E outro detalhe importante. A todo momento nós lembramos de duas palavras que fazem parte dessa organização do Grêmio Estudantil: a democracia e a cidadania. Então, o princípio democrático que vai reger todas as ações, que é o princípio que traz o quê, professora Adriana? O diálogo enquanto premissa, a participação, o respeito pelos estudantes, pelas ideias dos estudantes e todas essas relações que a prática da democracia auxilia nessa construção da cidadania. É ou não é verdade? Já conversamos sobre isso. E considerando tudo isso, vamos pensar, lá na minha escola, o que eu posso fazer? Então, considerando a realidade da escola, os estudantes podem realizar ações a partir de uma das 5 diretorias do Grêmio Estudantil. Vamos pensar agora numa diretoria apenas. O que eu posso fazer enquanto diretor de saúde? Bem lembrado. E temos muitas e muitas ações. Acabamos de observar das escolas, a partir dos exemplos ali das escolas, quantas ações eles desenvolveram sobre a saúde, que faz parte da diretoria da saúde. Então vamos lá. Diretor de saúde. Cabe uma questão aqui. É possível realizar ações com o objetivo de melhorar a saúde de todos na escola? Partindo do que é possível, enquanto diretor de saúde, lembrando do que me compete, promover palestras, promover discussões, ter um bom relacionamento com entidades próximas à escola. E com toda esta parceria, eu vou discutir, conversar sobre o que é saúde. Isso mesmo. E outro detalhe, vocês já pararam para pensar que ações podem ser realizadas no sentido de promover essa saúde, de promover a melhor saúde, de promover hábitos saudáveis? Isso tudo vocês já pensaram? Mas o que é saúde então, professora Fernanda? Ah, muito bem. Aqui nós temos a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Vocês já devem ter ouvido falar, porque ultimamente a gente ouve muito sobre as questões da saúde, até pela realidade que vivemos, que vivenciamos, nessa sigla OMS, nessa Organização Mundial da Saúde. Só a título de curiosidade, a Organização Mundial da Saúde, ela foi fundada em 1948, com o grande objetivo de cuidar das questões de saúde em âmbito geral. Interessante isso, né, professora Adriana? Isso mesmo, professora Fernanda. Lembrando que a grande organização, mas partimos o quê?
da escola. Podemos começar a desenvolver ações que garantam a promoção de saúde na escola, na discussão com os meus pares no Grêmio Estudantil. Que considerem esse bem-estar físico, mental e social? Será que é possível? E o que o diretor de saúde do Grêmio Estudantil pode propor para conscientizar os estudantes para que tenham hábitos saudáveis? Sempre este diretor vai promover ações que incentivem o diálogo. Vamos ver agora o que as escolas fizeram? Pensando em algumas possibilidades para promover esses hábitos saudáveis, olhem só alguns exemplos aqui. Aqui nós temos, não é mesmo, professora Adriana, roda de conversa. Essa roda de conversa, ela surge do interesse dos estudantes em temáticas, em assuntos que eles têm curiosidade e querem aprofundar o conhecimento na área da saúde. Outra possibilidade de ação, palestras, não é verdade? Palestras. Então, ali à direita vocês podem observar que tem uma foto, uma imagem que retrata uma palestra em que a unidade de saúde parceira está na escola conversando com os estudantes. Como vamos ver na próxima ação, que é manter relações com as entidades de saúde. Temos o quê? A unidade de saúde, profissionais de saúde visitando a escola para ações e conversas. E ações que fazem parte do nosso cotidiano, porque são ações sobre campanhas de vacinação, sobre prevenção ao uso de drogas, outras questões, Setembro Amarelo, lembram-se? Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, ações que estão inseridas nos nossos contextos, que estão na sociedade. Isso mesmo, professora Fernanda. Mais um detalhe aqui, mais um exemplo. Incentivar hábitos de higiene e conservação do ambiente escolar. Mas o que é um hábito? Bem lembrado. Hábito, eu costumo sempre dizer que é aquilo que nós fazemos sempre. Tá, mas hábito tem que ser, nesse caso, se estamos falando de saúde, de bem-estar, precisa ser um hábito saudável. Então, o hábito é um costume. Por exemplo, professora Adriana, você escova os dentes 3 vezes por dia, no mínimo? No mínimo, até mais. Isso mesmo, esse é um bom hábito de saúde. Olhem lá nas imagens, nós temos uma unidade que desenvolveu algumas ações em relação à higiene, a hábitos de higiene, que é muito mais do que apenas lavar as mãos, escovar os dentes. Que hábito, então, é aquilo que fazemos todos os dias, várias vezes ao dia, mas não de forma mecânica, professora Fernanda, de forma consciente. Todo hábito de saúde, devemos ter reflexão do porquê estamos repetindo este hábito sempre. Isso mesmo. Então, chegou aquela vez, professora Adriana. Agora é com vocês. Anotem em seu caderno. Como promover ações de prevenção e cuidado com a saúde? Vamos nos cuidar? Essa é uma questão que deixamos para que vocês possam continuar a refletir sobre a saúde e os bons hábitos. E como a saúde deve estar presente nas atividades escolares. Isso mesmo. Diretoria do Grêmio Estudantil. Cada um tem um cargo, mas todos se envolvem em cada uma das ações que são assumidas democraticamente. Que tal colocarmos em prática as ações? Ótimo! Se cuidem! Até a próxima reflexão.